neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como investir em CDBs. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como investir em CDB? O CDB é uma opção de investimento em renda fixa. Ou seja, ele apresenta estabilidade e segurança, característica dessa classe de investimentos. O CDB costuma ser um título tão seguro quanto a poupança, mas, em geral, com rendimentos maiores. Mesmo assim, é importante entender com clareza todos os detalhes sobre essa aplicação antes de investir. Por exemplo, qual a tributação do CDB, o prazo de carência e os tipos de rendimento. Por isso, preparamos este áudio para tirar todas as suas dúvidas sobre o CDB. Então, o que é um CDB? A sigla CDB designa um título bastante conhecido na renda fixa brasileira, o Certificado de Depósito Bancário. A aplicação é oferecida por bancos para captação de fundos e rende juros superiores à poupança. Apesar do CDB render mais que a poupança, é difícil definir o quanto, já que os bancos podem oferecer juros que variam de um título para outro. A taxa de rendimento depende da instituição financeira, do prazo de vencimento, do período de carência e do montante mínimo, por exemplo. Esse investimento pode oferecer 3 tipos diferentes de rendimento. O prefixado, com um juro anual definido antes da compra, e o pós-fixado, atrelado à variação de um índice. Geralmente, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Há, ainda, o híbrido, que mescla as duas formas. Ao falar sobre isso, é importante saber que são 2 termos diferentes. CDB é o investimento sobre o qual estamos falando. Já o CDI é o índice usado para remunerá-lo. Ele é, na verdade, o título de empréstimo entre os bancos e instituições financeiras. De modo geral, o valor do CDI segue de perto da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Então, se um título de CDB promete retorno de 100% do CDI, ele paga praticamente a variação da Selic. Como funciona o investimento em CDB? O funcionamento do CDB é simples. Você escolhe um banco de investimentos, abre sua conta, pesquisa os melhores títulos e depois faz um aporte inicial com o valor desejado para a aplicação. As opções ficam disponíveis no sistema e você pode ver aquelas que mais se encaixam no seu perfil. Depois de fazer o investimento, seu dinheiro fica aplicado. Na data de vencimento do título, você recebe o valor original de volta acrescido do rendimento combinado para o período. A quantia vem líquida, pois há retenção de imposto de renda na fonte. Além do IR, quem deixa o dinheiro no CDB por menos de 30 dias tem que pagar ainda o IOF, que é um imposto mais agressivo, que chega a 96% para um dia de aplicação. Em relação às condições de cada CDB, isso depende do banco emissor. O rendimento pode ser atraente quando comparado a alternativas da renda fixa. Sobre a segurança, vale destacar que a aplicação tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O FGC garante o saldo da aplicação até um teto de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Assim, você pode receber seu dinheiro de volta em caso de problemas com o emissor. É possível usufruir um teto global de R$1 milhão renováveis a cada 4 anos. Quais são os tipos de CDB? Existem muitos tipos de CDB, considerando variados vencimentos, prazos de carência, aportes mínimos e rendimentos.
Pensando na forma de rentabilidade, existem 3 categorias possíveis: prefixado, pós-fixado, híbrido, menos comum, atrelado à inflação. Antes de dar mais detalhes sobre os rendimentos, é importante entender outras características do título. Prazo de vencimento. Assim como outros investimentos de renda fixa, todo CDB possui um prazo de vencimento. Isso significa que há uma data certa para o resgate do valor, que pode ser, por exemplo, de 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Apesar de ter um prazo, cada CDB pode ter liquidez diferente. Assim, alguns apresentam liquidez diária, possibilitando resgates fáceis antes da data de vencimento. Em outros, a liquidez é baixa, podendo haver resgate apenas no dia correto. A instituição financeira emissora da aplicação é quem define quais serão os prazos de vencimento e a liquidez de cada título. Por isso, fique atento a esses detalhes e os inclua no seu planejamento financeiro para investir. Prazo de carência. Além do prazo de vencimento, alguns títulos têm uma data de carência. Funciona como um período em que você precisa ficar com a aplicação até poder ter liquidez diária. Mas cuidado, há muitos CDBs que oferecem a carência na mesma data do vencimento. Ou seja, significa que você precisa carregar o título até o fim. É importante entender qual é o prazo de carência, o prazo de vencimento e a própria liquidez do CDB que você deseja. Esses termos definirão-se como o investidor pode resgatar seu dinheiro antes da hora programada. Lembre-se, um título que você precise carregar até o vencimento não é necessariamente ruim. Ele pode ser interessante para determinados objetivos. O cuidado fundamental é planejar suas condições financeiras para não precisar do dinheiro antes da data. Investimento mínimo em CDB. O investimento mínimo para aplicação em CDB pode variar conforme o título. Em alguns casos, podem existir títulos que aceitem a partir de apenas R$1. Em outros, o investimento mínimo pode ser R$100 ou valores bem maiores, como R$6.000. Tudo depende do emissor. Então, ao fazer sua pesquisa e consultar outras instituições financeiras, lembre-se de conferir essa informação. Em geral, as maiores taxas de retorno costumam estar atreladas a montantes mínimos também maiores. Caso seja do seu desejo investir em CDBs que demandam valores mais altos, é possível se planejar. Poupando dinheiro por um tempo em um título mais acessível, por exemplo, até ter o suficiente para aplicar em outro. Qual é o rendimento do CDB? Depois de conhecer algumas das principais características do CDB, chegou a hora de entender sua rentabilidade. Afinal, quanto rende um certificado de depósito bancário, CDB? Como vimos, as formas de rendimentos podem ser de 3 tipos. Isto é, prefixado, juro anual já definido na compra. Pós-fixado, atrelado a um índice. Ou híbrido, juro fixo anual mais a variação de uma taxa. Pós-fixado. Os juros pós-fixados são aqueles normalmente atrelados ao CDI, que é um benchmark das instituições financeiras. Por exemplo, é possível encontrar um CDB com vencimento em 2 anos, investimento mínimo de R$1.000 e retorno de 110% do CDI. Essa descrição significa que o dinheiro aplicado terá valorização de 110% do índice CDI, bem próximo da Selic. Depois dos 2 anos de prazo, você terá à disposição todo o valor original mais os rendimentos do período, descontado o imposto de renda correspondente. Prefixado. Como já vimos acima, os rendimentos prefixados são aqueles que você sabe exatamente qual será o rendimento ao longo do período.
Por exemplo, se um título oferece taxa de juros de 5% ao ano, é possível calcular quanto receberá ao final. Basta considerar o valor investido, a taxa de juros e o período até a data de vencimento. Nesse exemplo, representa uma valorização de 5% do seu dinheiro investido a cada ano. Depois, é preciso apenas descontar o imposto de renda. Híbrido. O rendimento híbrido é comum em outros títulos de renda fixa, mas é mais raro em CDBs. Normalmente ele está associado à inflação. Nesse tipo de valorização, há um juros fixo anual, digamos, 3%, mais a variação do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Por que investir em CDB? Quais são as vantagens? Ao conhecer o funcionamento do CDB já é possível conferir algumas vantagens. Uma das mais relevantes é a segurança da renda fixa. Além da estabilidade da classe de investimentos, o título ainda conta com a cobertura do FGC. Assim, é uma opção segura que o investidor tem para deixar seu dinheiro protegido e rendendo. A rentabilidade também pode ser uma vantagem, especialmente se comparação com alternativas como a caderneta de poupança. Em casos de liquidez diária, o investidor pode contar com o CDB para deixar um montante que possa ser necessário no curto prazo. É o caso do dinheiro para reserva de emergência ou para planos que acontecerão em breve. Se o objetivo for buscar rentabilidades maiores, você pode abrir mão da liquidez e preferir títulos que tenham prazos mais longos e valores de investimento mínimo menor. Geralmente, eles oferecem taxas de juros mais atrativas. Outra vantagem significativa dos CDBs é sua variedade. Um banco de investimentos distribui aplicações de diversos emissores. Assim, o investidor pode encontrar possibilidades diversificadas e selecionar a mais adequada para seus objetivos. E as desvantagens do CDB? A tributação do imposto de renda pode ser considerada uma desvantagem do CDB. Mesmo assim, é importante sempre calcular o rendimento líquido da aplicação, que considera seus custos. Se você fizer a análise completa, muitas vezes o retorno oferecido compensa a alíquota do IR. Mais uma desvantagem pode ser a questão do vencimento do título, que normalmente varia entre 3 meses e 5 anos, com a exceção daqueles com liquidez diária. Há também o prazo de carência, período em que o CDB não pode ser resgatado. Os prazos variam conforme a instituição financeira, mas você pode se organizar para eles. Para se prevenir de imprevistos de liquidez, a dica é ter uma reserva em aplicações bastante líquidas. O próprio CDB pode ter liquidez diária, como você viu. Tesouro Selic ou fundos DI também são alternativas para quem precisa de mais acessibilidade em parte da carteira. Outro ponto que merece atenção no CDB e em outras aplicações é a cobrança de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Contudo, ela incide apenas sobre investimentos inferiores a 30 dias e a alíquota diminui a cada dia. Apesar de começar em 96% dos rendimentos, ela não será uma desvantagem para quem faz resgates depois de um mês de aplicação. Como é a tributação do CDB? Já que estamos falando do IOF nas aplicações, também vale a pena entender mais sobre o imposto de renda. No CDB, assim como em outros títulos, ele é cobrado conforme a tabela regressiva que beneficia quem mantém o investimento por mais tempo. A alíquota máxima cobrada é de 22,5% para investimentos inferiores a 180 dias, e a mínima é de 15%, para aplicações acima de 720 dias. A taxa é cobrada apenas sobre o rendimento, ou seja, sobre os juros recebidos, e não sobre o valor total do investimento. Como escolher um CDB? Agora que você conhece em detalhes a aplicação,
pode se perguntar como decidir em qual CDB investir. A resposta depende de cada investidor, ao analisar as condições do título e seus objetivos. Um ponto importante é considerar o período em que precisa do dinheiro. Quem planeja uma viagem para daqui a um ano, por exemplo, deve escolher um título com esse prazo de vencimento ou com liquidez alta. De modo semelhante, se a sua meta é ter dinheiro para adquirir um carro daqui a 5 anos, o vencimento da sua aplicação deve ser próximo da data de usufruto. A reserva de emergência, por sua vez, precisa estar sempre em liquidez diária. Além disso, é válido ficar atento à forma de rentabilidade. Taxas prefixadas podem ser atrativas, mas você deve avaliar as perspectivas para o CDI no futuro antes de decidir, especialmente se o prazo for mais longo. Tome cuidado, ainda, para não focar apenas na rentabilidade mais alta. A taxa de juros é um fator relevante, mas também devemos considerar outros elementos, como a segurança, o prazo, o investimento mínimo, etc. Por isso, não se preocupe tanto em ganhar um percentual a mais a qualquer custo. Em vez de focar apenas em um CDB, pense no portfólio como um todo. Avaliando, entre outras coisas, a segurança e a liquidez da sua carteira ao longo do tempo. Como investir em CDB? É simples investir em CDB. Antes de tudo, você precisa abrir conta em um banco de investimentos. Ao fazer isso, será possível responder ao questionário de perfil de investidor para reconhecer sua abertura ao risco. Depois, você poderá obter mais informações sobre os títulos disponíveis para determinar qual é o mais adequado para as suas necessidades. Ao escolher, basta estabelecer o montante que quer investir e fazer sua aplicação. Como já foi explicado, o rendimento do CDB muda conforme a instituição financeira emissora. Nos bancos de investimentos, você encontra diversas opções. Existem muitos títulos desse tipo, com variados vencimentos, tipos de rentabilidade e capital mínimo exigido. Uma regra básica ao fazer sua pesquisa é ter em conta que a maior rentabilidade se relaciona, normalmente, com a maior duração e o maior aporte do investimento. Ou seja, as melhores taxas geralmente são oferecidas por títulos de maior prazo e valor mínimo de aplicação. Além de avaliar os juros oferecidos, você precisa ficar atento ao imposto de renda. Como vimos, quanto maior o tempo de aplicação, menor a alíquota cobrada. O IR segue uma tabela regressiva, que começa em 22,5% e se reduz para 15% em aplicações acima de 720 dias. Por fim, ao analisar os títulos, é interessante avaliar as formas de rentabilidade. O cálculo de simulação antes da escolha pode ser feito na calculadora do cidadão, ferramenta gratuita disponibilizada pelo Banco Central. Experimente fazer uma simulação com um valor que você tinha aplicado, por exemplo, na poupança, e veja a diferença. Agora que ficou mais fácil projetar rendimentos, basta você pesquisar os títulos de CDB que se adequam às suas condições de investimento atuais. Conclusão: depois de tantas informações sobre o CDB, é provável que sua disposição para investir esteja mais alta. Mas é bom iniciar essa jornada de investimentos de forma cautelosa, entendendo bem como funcionam os títulos nos quais você pretende investir. Além do certificado de depósito bancário, existem muitas alternativas na renda fixa. Por isso, vale a pena conhecer as principais para fazer melhores escolhas. Claro, não foque apenas no que pode conquistar com um investimento em si. A melhor escolha para o seu patrimônio é ter organização financeira e fazer investimentos frequentes. Assim, seu montante investido aumenta e você pode aproveitar mais e mais vantagens no longo prazo.
Nessa projeção, o CDB e outros títulos podem ser aliados, já que oferece retornos com baixo risco. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.